Estamos começando o nosso 7º episódio do podcast Propósito. Aqui o podcast que a gente criou para falar sobre propósito, sobre prosperidade, sobre marketing, posicionamento, carreira, tudo que nos leve ao mais, para o crescimento, para a evolução na nossa vida pessoal e da nossa vida profissional. Esse 7º episódio é com uma pessoa muito especial, uma convidada que eu admiro, que me ajuda muito, que eu sigo e que é a Laís Seco. Então já aproveita, se você está assistindo no YouTube, já tá, Spotify também, já começa a seguir o Instagram da Laís, que é @LaísSeco, 2S, 2C e com Y. Então é isso aí, Laís, ela ajuda você a se tornar uma mulher magnética de sucesso, elevando sua energia em 3 passos, que é o MMS. A barreira entre você e o seu sucesso é a energética. Então, Laís, obrigado por estar aqui mais uma vez, trazendo luz, iluminação, prosperidade, boa frequência para o nosso podcast. Obrigada, Edu, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando com você e com tanta gente, né? Nesse seu propósito que eu admiro muito desde que eu te conheci, né? Que é esse transbordar, essa prosperidade, esse movimento, essa ação. Então, por isso que eu te acompanho também, por isso que eu faço questão de estar perto, de acompanhar o teu trabalho, porque eu sinto essa energia, que é a energia do movimento. E isso, para mim, é maravilhoso, é lindo, tem um propósito muito grande. E é uma honra estar aqui hoje, e é uma honra que tantas pessoas possam estar assistindo também. Muito obrigada. Que bom. Ô, Laís, tu falou sobre movimento. E eu estudei muito sobre propósito, né? Por isso que o nome da minha empresa é Propósito, do podcast também. E o evento que você organiza, né? Para mim também é o propósito, entre outros. E o propósito, uma das coisas que mais fez sentido foi quando eu percebi, li e pude praticar que propósito é movimento. Tu falou agora sobre movimento e é isso. O propósito não é na filosofia. Não é no planejamento. Ele exige sim pensar, exige planejar, mas não existe propósito sem um ato laboral, sem eu estar executando algo ali no meu dia a dia. Então, eu gostei que tu falou sobre movimento, né? Esse é um lema nosso, não é só marketing, esse é vida. Vida que a gente vive em movimento. É no movimento que as coisas acontecem. E movimento depende de energia. Sim. E a energia tá em tudo. Laís, tu que fala sobre energia, e energia é um tema tão poderoso e ao mesmo tempo ele pode se tornar subjetivo, né? O que será que é energia? Tu pode falar para nós um pouquinho? Claro, com certeza. A gente fala de energia e muitas pessoas às vezes acabam achando que é algo banal, né? Porque eu não vejo. Isso. E acha que leva para um lado super holístico e acha que, tá falando... Algumas pessoas às vezes até me chamam de gratiluz. Sim. Por estar falando sobre isso. As pessoas associam, né? Associam. Energia é gratiluz. Nós que moramos em Floripa, deve ser da Lagoa da Conceição. Exatamente, mas eu, estudando a fundo essa parte das energias, eu vi que está em tudo. Em tudo o que a gente faz no nosso dia a dia, inclusive nesses movimentos em que a gente executa. Mas quando você sabe o que é a energia, quando você sente o que é, você faz com consciência. E é aí que está a chave. É você fazer com consciência os teus movimentos, né? Então, a energia ela é sentida. Mas você pode sim ter a sabedoria de como manipular essa energia. E manipulação eu não estou falando de algo ruim. Você é manipuladora, não é isso, né? Aí já entra o julgamento, já entra tudo isso. Manipular é um movimento alquimista, né? Talvez colocar as doses certas no lugar certo. O que eu estou fazendo com a minha energia hoje? Então, é essa manipulação energética que é a consciência do que onde você está depositando essa energia, em quais movimentos você está colocando. Então eu vi que tem muita relação com mentalidade, com pensamento, com emoções. E aí fica algo mais palpável de nós compreendermos. Tanto o nós quanto as coisas. As matérias, os animais,
a natureza em si é a energia. Sim. De onde que a gente veio? Da natureza. Então... A gente percebe, né, que muitas vezes a pessoa não consegue colocar energia aonde precisa. Desperdiça. Talvez desperdice a sua energia assistindo um programa, né, que não esteja conectado com a tua sinergia de princípios. Talvez conectado com pessoas que não faça sentido para você, essa sinergia de princípios, de valores. Talvez você, sei lá, consuma drogas, e não tô aqui para julgar também, mas tô falando que daqui a pouco você, ao invés de, sei lá, de sair, se reunir para uma boa conversa, para uma boa troca de conhecimento, de conteúdo e de energia, você vai e foca, quem sabe, no consumo de drogas. Drogas talvez permitidas pelo país que a gente vive, né? Ali, tomar, né, álcool, por exemplo, é permitido aqui. Então, a pessoa pode baixar muito a sua energia. E aí, é comum a pessoa falar, nossa, mas a segunda-feira é ruim, a segunda-feira é difícil. É difícil? Talvez, porque você não tá conectado com o seu propósito. Pode ser uma coisa, porque daí você vai na segunda-feira fazer algo que não gosta, ou porque você consumiu toda a sua energia no final de semana. Exatamente. Né? Então, eu acho muito legal você trazer esse tema. E aí, quando a gente sai de energia e vai falar em algo que é bem comum a gente falar agora, a frequência. Qual é a frequência que você tá? Qual é a diferença, então, de energia e frequência? Então, eu até costumo falar que há três formas de colocar este assunto na mesa, na pauta. A gente fala de energia, a gente fala de frequência e a gente fala de vibração. Posso já falar esses três termos? Energia é o que a gente está falando aqui, que está em tudo. Tá. Então a energia é o que tudo é. Tudo é energia. A energia o universo é energia, o planeta onde habitamos é energia, o nosso corpo carrega um campo energético, o ambiente tem uma energia. Tá? Então, tudo, para existir, tem que ter a energia. Para existir. Essa é a fonte criadora de Deus. Sim. Então, é essa a existência. Quando eu falo em frequência, eu falo das ondas. Então, tudo está ressoando. Então, são essas ondas, como uma batida de coração, que faz assim. Tá? Então, é a frequência do rádio. Como um exemplo. Sim. O rádio é uma frequência. Sim, na nossa época a gente virava o botão. Você é mais nova, né? Mas virava o botãozinho ali e a gente buscava uma frequência. Exatamente. Ainda hoje, eu sei que muitas pessoas já utilizam no carro, o celular ali, mas ainda assim você tem que escolher a frequência da rádio para conseguir acessar aquela informação. Uhum. Então, ela é uma frequência. São essas ondas. Agora, quando a gente fala de vibração, é a qualidade dessa frequência. Como que essa onda está chegando até você? Com qual qualidade? Porque essa frequência ela pode ser rápida ou ela pode ser mais devagar. Quando ela está devagar, é porque a qualidade dela, essa vibração, ela está densa. Então, o que é uma vibração densa? Para a gente entender melhor. É quando está vibrando no medo, na culpa, na vergonha. Isso tudo, essas emoções, esses níveis de consciência, eles são densos, são pesados. Então, essa vibração, ela chega de uma forma densa. Agora, frequências altas, o que a gente tem falado hoje, com bastante frequência, elas são rápidas, elas chegam com mais rapidez, elas são mais leves. Então, é a frequência da coragem, da razão, do amor, né, da paz. Então, são frequências leves, são vibrações leves dentro de uma frequência mais leve. Entendi. Não sei se deu pra ficar claro. Acho que melhorou. Melhorou? E se a gente falar de algo novo, que é uma frase, uma palavra que eu gosto, e percebo que você utiliza também, talvez o conceito a gente pudesse misturar um pouquinho, que é ambiência, né? Ambiência... Eu queria que tu desse tua opinião. Eu falo que ambiência tem a ver com a frequência do ambiente. Sim. Né? Então eu tô naquele ambiente e eu escolho qual frequência que eu quero vibrar para que eu possa
caminhar junto com aquelas pessoas naquela mesma energia. Então tem gente que vibra numa energia tal ou outra e aí a gente vai naquilo. Por isso que a gente diz que, e é bem comum a gente escutar, que a gente é a média das pessoas que a gente mais convive. Porque eu fico trocando energia, trocando vibração, trocando esse ambiente, né? Exatamente. Então, a ambiência é uma escolha. E aquilo que nós estávamos falando no início, né? São escolhas que a gente faz para manipular essa energia. Então, se eu quero subir um nível para um patamar maior na vida, para conquistar algo, né, que faz parte do meu propósito, como que eu vou permanecer em um ambiente onde há pessoas que estão com essa vibração, com essa frequência baixa? Sim. Não vou levar. Então, agora, se eu uno frequências altas, elas potencializam, são mais rápidas. Por isso que é muito importante nós termos sempre pessoas ao nosso lado. Sim. E sim, escolher quem vai estar do nosso lado. Agora, eu trabalhando muito tempo com as energias, eu já sinto quando a pessoa ela não está na mesma frequência que a minha. E automaticamente eu já distancio. Claro. Já consigo identificar a frequência dela, não é minha, e parto para o meu lugar. Não faz parte do meu propósito. Não faz parte desse meu caminho. Então, a ambiência é você saber escolher exatamente o ambiente que você quer estar. Eu acredito que a evolução desse processo da ambiência, eu já consegui participar de quase todos os níveis de ambiência. Escolher a pessoa que eu quero estar ao meu lado, né? A minha cônjuge. Os pais a gente não escolhe, né? A gente ama. Então, é bom também amar, né? E ter os pais que eu tenho. Os amigos, eu escolho. Os amigos mais do que a família, né? A família, tecnicamente, se a gente for olhar numa linha mais reta, eu não escolho. É lá, claro que tem várias vertentes, né? É a aceitação. Os meus sócios eu que escolho. E aí acredito que o próximo nível de ambiente seria escolher os clientes. E hoje eu consigo escolher meus clientes. Então por isso que eu disse que eu consegui acessar bons níveis de ambiência, principalmente nesse grau de cliente. Porque a gente chega num nível de maturidade de empresa, de propósito e de ambiência, que a gente também escolhe o cliente. Esse é um cliente que não está conectado com a energia da minha empresa. Ele não vibra na mesma vibração que eu. Ele não tem os mesmos valores. Não precisa ser exatamente os mesmos, mas tem que ser congruente. Exatamente. Né? Então eu preciso ter essa sinergia com os clientes. Hoje, quando chega um cliente desconectado, na reunião de alinhamento, eu já sei que não é e já nem faço oferta. Não faço, porque normalmente eu sento na frente do cliente e faço uma oferta. Tem cliente que eu não faço oferta. E você deve observar que isso é muito do sentir, né? Muito do sentir. Muito. E a gente tem que estar aberto para esse sentir. Como que a gente faz, Laís? Imagino que não tenha uma fórmula mágica, mas como que a gente faz para sair desse piloto automático do dia a dia, de acordar, já sai correndo, já vai pro trânsito? A gente mora aqui em Floripa, o Grande Florianópolis, é muito trânsito, a gente já chega no trânsito, já chega num ambiente ou home office ou no escritório com um monte de demanda e WhatsApp com 50 mensagens, Instagram com 15 directs. Então, como que a gente faz para não entrar num piloto automático e a minha vibração ser a consequência daquilo que eu estou vivendo e não eu impor ou manipular de maneira coerente, né, a minha energia? Como que eu faço para não ir no piloto automático e voltar aqui pro meu melhor da minha essência? É um centramento, né? Eu costumo falar o seguinte: primeiro a gente tem que perder a mania de controle. Essa é difícil. Porque a gente quer controlar tudo, quer controlar o que vai acontecer, quer controlar o que as pessoas vão falar, vão pensar. E essa é a nossa mente. A nossa mente da sobrevivência. Ela quer antecipar tudo, ela quer saber o que vai acontecer. E isso desgasta. É um desgaste energético. Então, se você já começa o seu dia, claro que você vai organizá-lo. Agora, se você já começa o seu dia criando expectativas demais, você vai se frustrar, porque vai ter trânsito, vai ter gente criticando, vai ter mensagem de problemas que você nem lembrava que existia. Sim. E vai acontecer. Então, primeiro eu gosto de falar, solta esse controle, né, da tua mente de querer saber de tudo. Mas tem horas, Edu, que a gente tem que soltar um pouquinho também as nossas emoções. Porque se eu ficar o tempo inteiro querendo ser uma pessoa
totalmente correta, que não fala um palavrão, que não, enfim, que não chuta uma pedra no chão, que sai correndo, que às vezes joga os papéis pra cima. O equilíbrio mora nisso. Eu pude perceber que o equilíbrio não está em você ser totalmente zen. É em você sim aceitar as suas emoções, botar pra fora. Hoje eu não tô legal. Tive um dia péssimo. Aceita isso, inclui em você e depois transmuta de alguma outra forma. Então, vai correr, vai Sim, entendi. Escutar uma música alta, entendeu? Então essa parte do transmutar é importante, porque eu tava ali meio que perdido qual que ia ser o final dessa história. Porque se eu só soltar, daí como é que eu faço depois pra... aceita as emoções. Sim. Assim, eu senti raiva disso. Sim. Porque se você ignora tudo que tá acontecendo pra ser a pessoa em que tá sempre equilibrada, você vai se alimentar dessas emoções e você vai se tornar essa emoção. Então, se eu não deixo a raiva vir, tomo uma atitude, porque a raiva ela vem pra gente tomar uma atitude. Pra que aquilo, né? Conta até 10, toma uma atitude e transmuta, vai fazer alguma coisa, vai correr, enfim. Agora, se eu estou o tempo todo ignorando, eu vou me alimentando disso. Isso não é saudável. A gente sabe Muito bom isso, Laís, essa explicação. Eu adorei. Que bom. Adorei. E foi já pra mim, eu brinquei nos outros episódios, né? Esse é o 7º. Eu brinquei que eu falei assim, cara, eu uso do pretexto de convidar pessoas importantes, inteligentes pra fazer o podcast, porque eu já posso fazer consultas, né? Aqui. Ótimo. Quando eu saí da garagem agora, faz 1 hora saindo de casa, eu moro perto aqui do estúdio, eu saí da garagem e veio um pensamento. Veio assim, eu preciso fazer tudo correto. Pra quem? Então, quando começou a falar agora, eu falei, caramba, porque ficou muito pesado isso. Ficou muito pesado. Sabe por quê? Porque eu moro na esquina. A minha esquina é o primeiro imóvel praticamente da rua. Então, a mão é pra direita. Só que se eu sair pra esquerda, 1 metro pra esquerda, eu já é mão de novo. Então, tipo assim, eu fui na contramão por 1 metro. E eu não me permito. Né? Eu sei que vários moradores vão pra esquerda, acaba que não atrapalha o trânsito, porque é muito curto. Não passa por nada, por ninguém praticamente. Só que a mão é pra direita. E o que eu fiz? Eu fiquei num debate quando eu saí. Eu acho que eu vou aqui porque eu vou economizar tempo. Depois eu pensei, não, eu tenho que fazer tudo certo e eu vou na mão correta. E aí dei o balão, fui lá embaixo. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Não que a gente vá, né? A gente vive num ambiente civilizado e para isso tem leis, normas, claro, né? Então a gente respeita tudo isso. Mas a tua explicação é legal, porque não é só com a lei, né? Com a minha vibração, com o meu pensamento, com o meu dia a dia, com tudo. E aquilo ali, realmente, eu precisei ressignificar por uns 2, 3 minutos, entender que, por que essa cobrança, por que essa exigência, sendo que ninguém acerta em tudo que faz. É possível. É o contrário, a gente mais erra do que acerta. Então por que esse controle? Né? E que bom que essa explicação, né? Já ganhei aqui de presente e tomara que você esteja assistindo em casa ou ouvindo, né, no Spotify também tenha ressignificado assim como eu. Soltar o controle é isso. E eu vou falar uma palavra aqui, depois vocês colocam aquele pi. É isso que eu vou falar? Posso falar? Pode falar. Maqui, qualquer coisa tu corta. Posso falar Pode. A palavra? A palavra é foda-se, que a gente usa. Por quê? Porque tudo que a gente está fazendo, a gente sempre está fazendo esperando a aprovação de alguém. Com medo do que vão falar, do que vão pensar da gente, né? E isso trava o fluxo energético. E eu falo bastante de magnetismo. Então eu travo esse fluxo se eu me preocupo com o outro. Sabia, Edu, que a gente tem em média mais de 60 mil pensamentos por dia. E esses pensamentos, eles costumam se repetir todos os dias. Os mesmos pensamentos. Agora imagina, se todos os dias esses meus pensamentos, 60 mil chances que eu tenho de pensar para mim, para a minha vida, para alimentar essa energia na minha vida, pensar pelos outros. Eu estou dando a minha vida, a minha energia, o meu magnetismo para outra pessoa. A gente toma, em média, 35 mil decisões por dia. 35 mil decisões para os outros?
pro que os outros vão falar. Então, assim, saber do nosso propósito, por isso que é muito importante. Porque eu faço essas decisões sempre em prol do que eu acredito. Né? Por isso que é importante estar centrado. Centrado. Né? Porque de 35 mil decisões, quantas são conscientes? Pouquíssimas. São conscientes, porque eu não tenho nem tempo para que tornar consciente 35 mil decisões, né? Elas vão acontecer ao automático, a grande maioria. Igual que se eu peguei a água, se eu olhei aqui o roteiro, eu não pensei, né? Só aconteceu. Então, por isso de estar bem centrado para que todas as minhas decisões elas vão no caminho, né, daquilo que eu decidi para minha vida, assim, daquela direção, né? Exatamente. Tá. Exatamente. Muito bom. Laís, eu queria te perguntar da onde que veio essa tu teve uma transição de carreira, né? Tu veio do mundo jurídico e aí daqui a pouco tu foi transitando, né? Num meio talvez mais digital, num meio mais de prosperidade, de marketing, e aí tu foi te conectando com pessoas muito legais. E uma das pessoas que te conectou foi o Pablo Marçal, que é um cara que é referência no Brasil. É claro que a gente, nesse momento do podcast 2024, é um momento que ele enfrenta muitos haters, Sim. né? Alguns, inclusive, programados, né? Provavelmente estratégia de marketing normal, né? Quanto mais pessoas falando daquela pessoa, mais ela vai crescer, né? O Pablo saiu o quê? De 2 milhões no ano passado para 8 milhões de seguidores, talvez, esse ano. Então, não é por acaso, né? Todo esse movimento. É óbvio que não é só, né, um movimento, vamos falar mal de alguém. Até porque eu costumo brincar que a gente não vê o pessoal falando mal da Nigéria. Pois é. Mas tu vê falando mal dos Estados Unidos, da China, da Rússia, a gente escuta falar mal. Mas não vê falar mal da Nigéria. Não vê. Por quê? Porque não é um país potente. Não que não seja um país importante. Mas não é um país potente, com os 3 maiores PIBs do planeta. Não é. Então, a gente não coloca energia para falar mal. Então, quando alguém se destaca e é muito bom em alguma coisa, acaba que sofre muito mais críticas, né? E a gente é um país que veio com uma cultura de não reverenciar os professores, né? E mentor é um professor da vida que já passou por aquele caminho e te explica passar de uma maneira melhor por aquela estrada. Exatamente. Né? Um dos maiores mentores do planeta é o Pablo Marçal. Tu te conectou com ele, tu foi algumas vezes já para Alphaville, passasse por imersões importantes lá. Eu queria, né, se a gente pudesse falar mais uns minutinhos sobre isso, se tu te sentir confortável, de quais foram, né, as grandes viradas que talvez trouxeram de benefício para tua vida, para tua carreira, para o teu negócio, né, esse ambiente, essa ambiência de Alphaville, as imersões, né, com o Marçal. Pode contar um pouquinho? Claro. Começando lá pela minha transição, essa transição ela aconteceu justamente porque eu me encontrei num vazio. Tá? Mas antes de conhecer o Pablo, eu já estava estudando marketing digital. Né? Já estava ali uma frustração dentro de mim, né? Porque eu estava atuando como advogada, mas aquilo não conectava com o meu coração. Sim. E foi onde eu comecei a estudar o marketing digital. Passei por um processo bem grande de autoconhecimento dentro do marketing e foi onde eu descobri que sim, eu tinha dons e talentos que já vinham de muitos anos, inclusive essa parte energética eu já aprendi desde os meus 10 anos de idade com a minha mãe, que trabalha com isso, então sempre foi algo natural na minha vida e encontrei na internet a oportunidade de passar para frente algo especial que eu sabia. Isso para mim brilhou meus olhos e saber que eu poderia alcançar mais pessoas. E nesse caminho, claro, eu estava passando por vários processos ali de mudanças, principalmente profissional. Foi onde eu me conectei com o Pablo, porque ele tinha esse propósito de levar a mensagem, de conexão com Deus, que era o que eu mais precisava naquela época, né? Resgatar essa espiritualidade. Então, eu participei do SPR, e foi o primeiro ano, em 2022, em que ele lançou o SPR. Então, ali, nós tínhamos que gravar um vídeo por dia. Sim, que eu fui aluno também. Que você também foi aluno, né? E ali, comecei a gravar mais vídeos, a passar essa mensagem para frente, a transbordar, que né, ele fala. Eu sei que eu gravei mais de 300 vídeos
Uau. Era um por dia, eram 40 dias, eu gravei mais de 300. Porque eu comecei a falar e não queria parar de falar. E eu ia gravando. E nesse meio tempo ele também lançou o reality A Pior Semana da Sua Vida, da Minha Vida. A Pior Semana da Minha Vida. E eu também gravei um vídeo ali, já tava nessa conexão, né? Nessa frequência ali. Eu já tinha conectado nessa frequência, Sim. acordando cedo todo dia. E foi onde eu gravei um vídeo e fui convidada também a estar uma semana lá. No resort do Pablo. E foi muito... Ali foi uma das maiores viradas de chave da minha vida, né? Porque eu estive ao lado de pessoas com uma frequência muito alta. Olha, eu acho que eu nunca parei pra falar sobre como foi, sabia? Depois que eu fui... Foram poucas as vezes que eu comentei na internet sobre como foi. E tendo a oportunidade agora. Mas ali eu enxerguei um lado, inclusive do Pablo, que poucas pessoas acho que conhecem, que é a humildade. São pessoas como nós, Sim. que têm um propósito muito grande, que é muito bonito de ver, esse propósito deles. E quando você tá perto, você enxerga isso. E vê que não tem nada a ver com dinheiro. Mas assim, lá no resort eu observei que não é sobre dinheiro. O dinheiro é a consequência. Claro. É uma energia de troca muito poderosa. É a energia de troca. Se ele ajuda milhões e milhões Isso. de pessoas, vai chegar para ele milhões e milhões de energia de troca. De troca. É mais comum o dinheiro. E o dinheiro, óbvio, ele vai ajudar a chegar a mais pessoas. Isso. Vai ajudar no teu propósito. Vai retroalimentar. Então isso eu enxerguei, tanto que quando a gente chegou no primeiro dia lá no resort, estavam os filhos dele brincando, assim, ali no meio do pessoal, e eu perguntei, pra onde que a gente vai agora? Eles não pra lugar nenhum. Eu falei, mas a gente vai ficar aqui? Sim, vocês vão ficar aqui. E foram todos os dias ali com a família dele, todos comendo na mesma mesa, da Olha mesma só. comida. Então, assim, eles tratam, e isso eu observei estando em Alphaville algumas outras vezes, eles tratam todos da mesma forma. Todos com muito respeito. E isso é lindo de ver, sabe? Esse respeito que eles têm com os seguranças, com quem tá cuidando. Todos eles que trabalham ali dentro têm um propósito. E cada um sabe bem definido qual é o seu propósito. É muito bonito. E ter acessado esse lado que a gente vê por trás das telas foi o que me virou e disse, não, realmente, isso aqui é diferente. É algo bonito. Sim. E faz parte realmente de uma frequência com alto. E é por isso que eu continuo estando perto. O que tu acredita que mais mudou, não você entregando talvez o teu serviço pro mundo, né? Mas uma chave bem interna, assim, que tu conseguiu aplicar na tua vida com tudo isso que tu aprendeu, sabe? Porque muitas vezes eu vou lá e mudo o meu modelo de negócio. Beleza, já valeu a pena. Óbvio que valeu a pena. Mas eu digo assim, tu consegues lembrar de alguma coisa que mudou na vida da Laís? Falou assim, nossa, antes eu tava perdida. E hoje eu consegui identificar e trazer potência pro meu propósito. Sei lá, alguma coisa que aconteceu quando tu fez esses mergulhos. Sim. Antes disso, eu até passei por uma depressão, assim, bem forte. E acredito que não é à toa que passei por isso, justamente porque hoje tem muita relação com o meu propósito. Mas uma das grandes viradas para mim foi a responsabilidade. Eu vivia no modo vítima. Eu colocava a culpa em todo mundo. Tudo que acontecia na minha vida, ou por eu não ter ganho, por eu não ter conseguido, ou por ter acontecido um problema, eu culpava alguém, mesmo que só em pensamento. Sempre era porque tal pessoa tem isso e eu não tenho, porque como tal pessoa chegou lá e eu não cheguei, como eu não consegui fazer isso e tal pessoa não me ajudou. Então era sempre olhando a vida do outro e não a minha. Quando eu entendi que tudo é atraído por semelhança, e isso é energético, né? Somos ímãs. Tudo é atraído por semelhança. Caiu a ficha. Eu comecei a observar que todos os problemas eu tinha criado, mesmo que de forma inconsciente eu criei. E isso doeu no início,
ter que engolir, parece que tá engolindo, assim, algo bem seco. Eu engoli a responsabilidade. Então, tomar a responsabilidade dos meus problemas, tudo que aconteceu na minha vida, parei de colocar a culpa no outro, sempre enxerguei o que eu fiz para isso ter acontecido. Talvez um pensamento que eu tive, talvez uma atitude que não estava congruente com o que realmente eu acreditava, meus valores. E isso trouxe o quê? Me trouxe para o agora, para a observação do que está acontecendo agora. Parece bem clichê, Meu Deus. Gente, é isso. E com essa chave... A transformação não precisa ser algo de outro planeta. Ela pode ser, às vezes, algo relativamente simples. Talvez não seja fácil. Mas, às vezes, é algo relativamente simples. Que eu olho para aquilo e falo, caramba, se eu entender que essa aqui é a virada de chave que eu preciso... Eu tive uma virada de chave parecida, Laís. E tu fez eu lembrar agora. Em 2018, eu fiz uma imersão de um dos grandes nomes do Brasil também, que é o Paulo Vieira. O método CIS. Eu fiz o método, agora, não sei lá, deve estar no 240, 200, sei lá quanto que tá. Mas eu fiz o método, acho que foi 198, se eu não me engano, uma coisa assim. Foi em Curitiba. E a grande virada de chave foi a responsabilidade da minha vida é minha. Autorresponsabilidade. Eu com o meu corpo, eu com a minha mente, eu com a minha alma, eu com a minha energia, eu com a minha cônjuge, eu com o meu dinheiro, eu com o meu cliente. Todos os aspectos. Eu com meu pai, eu com a minha mãe. As responsabilidades são minhas. Eu que assumo. Então, se eu me colocar no papel de vítima, eu vou atrair mais vitimismo, eu não vou conquistar as coisas que eu quero na minha vida e possivelmente não vou viver um propósito em abundância. Com certeza. Nossa. Né? Então ali, em 2018, talvez foi a grande virada também que conectou com isso que tu falou. Isso é muito interessante, porque é como eu tinha falado, essa responsabilidade, ela nos traz para um estado de presença, onde você observa o que tem feito, né? Se isso tem relação realmente com o teu futuro, porque não adianta chegar daqui a 10 anos e reclamar de estar no mesmo lugar. Se você não teve a responsabilidade de fazer algo diferente, de arriscar, de sair da CLT, É claro que pode estar na CLT se conectar ao teu propósito. Sim. Mas muita gente não sai não porque eu tô no meu propósito. Porque eu conheço gente boa que tá vivendo o propósito dentro do CLT. Mas eu conheço gente boa que tá no CLT pelo fato de ter medo de empreender. Isso. Aí é perigoso. Aí é perigoso. Aí tá deixando de ser feliz, de ser próspero. Claro, eu não tô dizendo que vai dar tudo certo, sai hoje que amanhã... Não é. Não é assim. Não é assim que... Nada é assim. Tudo tem uma plantação, um cultivo, esperar, entender, colocar boa energia. Eu já fiz o teste da plantinha, né, de botar o pezinho de feijão num, no outro. Um eu simplesmente ignorei. E o outro eu conversava todos os dias. E o que eu conversava todos os dias, meu Deus, veio desse tamanho aqui e o outro morreu. Cara, eu fiz em casa, porque eu falava, isso aí é migué, isso é mentira. Aí eu vou fazer em casa e fiz. E aí porque tu poderias fazer o teste inclusive xingar, também tem esse teste, né? E tu botar uma energia ruim, né? Eu falei, nem fiz, eu fiz só de ignorar. Eu tô rindo um pouco porque eu tentei fazer isso do xingar e não consegui. Eu ia xingar e eu não conseguia xingar, e daí não saía. E aí às vezes meu marido olhava, eu falava, feio. Seu bobo. Não, ninguém gosta de você. Aí no fim eu tava passando mais vergonha lá dentro de casa, xingando. Eu falei, vou deixar o arroz quieto, coitado, ele não tem nada a ver com isso, né? Daí eu deixei. Ai, cara. Interessante isso. É interessante, né? Interessante. Ô, Laís, eu costumo dizer que o digital, ele fez com que a gente levasse o nosso trabalho de maneira mais rápida para mais pessoas. Sim. Né? Então, e aí vai da gente filtrar, né? Então, para quem está nos assistindo ou nos escutando agora, já faça esse filtro. Quem que você tá, qual grupo do WhatsApp que você tá agora ou que você deveria sair? Sai, né? Qual é o Instagram, quem que você tá seguindo, né? Deixa de seguir aquela pessoa que não tá conectado com a tua energia, com a tua vibração. Então sai, porque senão aquilo ali é o teu Netflix, tua assinatura, tua TV por assinatura é o teu Instagram. É quem tá ali, teu YouTube, quem que tu tá seguindo. Então tem que cuidar muito bem com isso. Eu costumo dizer, eu coloco um slide assim nas palestras, né? Eu falo assim, olha, nos últimos 12 anos eu já palestrei, dei treinamentos, somar todo mundo deu mais, tá chegando em 50 mil pessoas. Uau.
É muita gente, né? Mas no slide eu lembro, a imagem tá assim, 40 mil pessoas nos últimos 12 anos, em 18 estados brasileiros, foram muitos voos, né? E muito ônibus também, porque tem lugar que não tem aeroporto. E aí, só que, vamos lá, 40 mil pessoas nos últimos 12 anos. No meu Instagram, eu falei para 40 milhões de pessoas nos últimos 12 meses. Nossa. O nosso alcance foi de 40 milhões nos últimos 12 meses. E presencial foi 40 mil em 12 anos. Então olha o poder do digital. Sim. Eu não estou dizendo que o impacto é exatamente o mesmo. Não estou afirmando isso. Mas essa mensagem ela pode chegar para qualquer pessoa do planeta que entenda a língua portuguesa. Exatamente. Né? Então é isso. E são quantos milhões de pessoas? Talvez, sei lá, perto de 1 bilhão de pessoas talvez devam entender o português. Olha só aonde pode chegar a nossa mensagem. Né? Acho isso magnífico. E a tua mensagem, Laís, de entender sobre o magnetismo, que é algo que tu coloca muito bem, como que esse magnetismo a gente utiliza, né, da rede social para potencializar as vidas, os negócios, as relações. Inclusive, eu vou aproveitar esse momento, porque vindo pra cá, eu já Opa. tive uma ideia de lançar um novo produto aí para as redes sociais. Opa. Mas eu vou falar no final do que eu vou explicar, porque daí vocês vão entender por quê. Tá, vamos pedir pro Mike até botar um tchan assim, né? Lançamento no propósito. Porque isso é frequência, isso é energia, querendo ou não. Nós estarmos aqui abrindo a nossa mente falando sobre isso vai trazendo novas ideias. A gente está acessando campos onde vão vir ideias. Sim. E é movimento. Por isso que é importante estar em movimento. Mas voltando para a parte da internet. Porque, primeiro, o que é magnetismo? O magnetismo é você... Como que eu sou magnética? Todos são magnéticos. Todos. A e diferença... os que não parecem ser. Não tem os que não parecem. Então, é isso que eu vou chegar. O que acontece? Tem pessoas que estão com esse magnetismo denso, quase nulo, porque não estão no agora. Não estão cuidando da sua energia, não estão cuidando dos seus pensamentos, das suas emoções. Então, essas pessoas estão densas, elas vão atrair isso. Agora, vão atrair esse tipo de magnetismo. Agora, para eu atrair um magnetismo maior, elevado, eu preciso cuidar disso. Então, saber que a minha energia chega antes. Essa é a minha primeira comunicação dentro do digital. Se eu não estou bem e eu gravo um vídeo, pode perceber. O dia que você grava um vídeo que você não tá bem, poucas pessoas interagem, poucas pessoas se aproximam de você. Ou você não faz nenhuma venda, nenhum cliente se aproxima. Por quê? Porque a conexão, a frequência não chega. Não chega. Agora, eu costumo dizer que o antes de tudo é energético. O antes de você falar para as pessoas, de você querer fazer esse movimento, é você primeiro cuidar de você. Porque as pessoas, elas compram você. Isso. Elas compram a sua frequência e não tem jeito. Exato. Porque conhecimento tá em tudo. Hoje eu abro o YouTube, eu acho tudo no YouTube. Tá tudo lá. Qualquer aula gratuita tá lá. Sobre qualquer coisa. Sim, tudo. Então, o que eu acesso? São pessoas. São frequências altas. São pessoas que, como, por exemplo, eu vindo aqui, acessando a tua alta frequência, eu já tive a ideia de um novo produto. Por quê? Porque eu estou acessando uma frequência alta. Né? Então, a gente vai cuidar primeiro dessa parte para depois absorver também novos conhecimentos e acessar mais clientes. Os clientes sentem quando você tá com a frequência alta porque eles querem acessar isso. Então, o nome do novo produto que eu vou lançar vai se chamar Branding Energético. Uau! Porque eu noto assim que tá faltando essa conexão de você realmente falar e as pessoas ouvirem. Seja uma pessoa, não tem problema. Uma pessoa, mas se chegou a uma pessoa é porque você conectou. E isso é importante. Cara, muito bom. Branding energético. E tu sabes que isso me despertou a pensar no que a gente tá falando agora sobre o magnetismo, né? Alguns clientes me reclamaram sobre, eu tô com falta, por exemplo, tá? Falta de dinheiro porque não tô fechando tanto contrato. E eu já passei por esse processo. E uma das coisas
É porque quando a gente foca só em dinheiro, não magnetiza. Porque fica solto. Não existe igual o ímã, né? Não vai ter ali os polos para se conectar. Então, quando eu faço um foco em fazer dinheiro, no máximo que eu faço é um pouco de dinheiro. Porque tô focando naquilo que foca expande. Mas o que eu tenho para complementar com o que tu falou é que trazendo propósito a esse magnetismo, a gente pode fazer o seguinte: qual é a intenção que tu estás colocando em fazer esse teu podcast, esse teu vídeo, esse teu conteúdo, esse teu Instagram? Então, Quando tu coloca a intenção, eu já tive essa virada de chave, que foi assim, cara, eu preciso fechar mais contratos para fazer mais dinheiro. Essa era uma frase. Ficava pesado. Agora, levantar de manhã e falar assim, ó, eu tenho hoje X clientes ativos e eu vou melhorar a vida deles. A estratégia, o posicionamento, o fechamento de contrato e melhorar a entrega do conteúdo dos meus clientes para que os clientes dos meus clientes saiam satisfeitos. isso é magnetismo. Exato. Aí eu comecei a fechar mais contratos. Claro, olha a consequência dessa intenção e aí magnetizou. E aí conectou. Claro, porque o magnetismo, o que que é o magnetismo? É você concentrar energia, você concentrar essa energia primeiro em você. Então, se eu tenho um propósito, se eu trabalho com um propósito, eu concentro essa energia nele. Consequentemente, eu magnetizo os meus clientes, pessoas que estão conectadas a vir para isso, para esse propósito, que fazem parte disso. Então, por isso que eu falo também sobre você não se importar com o que os outros vão pensar e falar de você. Porque quando eu faço isso, é um escape da minha energia, do meu propósito, daquilo que eu deveria estar colocando, concentrando energia. Eu estou doando. Né? Então é isso. A partir do momento que eu foco só no dinheiro, e o dinheiro, inclusive, ele tem uma energia neutra, por mais que ele seja uma energia de troca, ele é neutro. Agora, quando eu coloco minha energia em uma intenção positiva para frente, é isso que volta. E aí eu alimento cada vez mais, vou alimentando cada vez mais isso e vai crescendo. Né? Aquela frase que todo mundo fala, onde eu coloco energia, cresce. Isso. Seja nas pessoas, seja no trabalho, seja numa planta, seja, enfim, onde eu estou colocando. É intencional, tem que ser intencional. Laís, a gente tá chegando na reta final do nosso podcast. E eu quero te perguntar, como o nome do podcast é Propósito, eu quero saber se hoje você já vive o seu propósito. Já. Já? E meu propósito é servir. Uau. Servir com esse meu conhecimento que eu adquiri. Inclusive, eu tive uma grande perda, não só eu, mas muitas pessoas também, que é a perda do meu grande professor. Meu professor foi professor da minha mãe, da minha tia, da minha família, muitos terapeutas. Ele faleceu esse sábado e muito do que eu sei eu aprendi com ele. Né? Boa parte, assim, desde os meus 13 anos que eu me atendia com ele. Então, Fernando Campos, ele nos deixa em corpo físico. Claro. Porque com certeza ele foi para um plano assim, onde ele foi muito bem recebido. Eu honro muito a vida dele e quero também honrar muito todo esse conhecimento que eu recebi na minha vida. Eu sei que não foi por acaso e que chegue para mais pessoas, porque eu transformei minha vida, tive que passar por todo o processo de desenvolvimento da vida normal, né? Mas que me ajudou muito ter esse despertar de consciência que ele me trouxe e que hoje eu passo para frente. Trabalho muito com as mulheres, mas eu sei que também vai ajudar homens. Sim. E mulheres tendo essa consciência ajudam também seus maridos, suas famílias, seus filhos a ter essa consciência de que nós não somos só esse corpo, que tem algo maior, né, nos guiando. E então esse é o meu propósito, servir, né? Falo com o coração meio apertado disso, mas eu tô com esse propósito muito forte no meu coração. Exato. Porque se a gente tá aqui num coletivo, o que mais existe são complementariedades. Uhum. Então, ajudar o outro. Servir com aquilo que eu tenho. Sim. Eu costumo dizer para os meus mentorados que para servir
eu não preciso estar no nível de excelência da perfeição de nota 10. Não precisa. Porque se hoje eu sei, por exemplo, eu entendo de 0 a 10, eu entendo nota 4 de café, por exemplo. Eu já sei ensinar todo mundo que sabe 0, 1, 2 e 3. É escadinha. Exato. O meu sogro, por exemplo, ele não sabia que existia o café normal, extra forte, o café gourmet e o café especial, que são os grãos Sim. selecionados. Ele não sabia. Assim como 90% da população não sabe. Então eu já posso ensinar. Entende? A gente às vezes fica esperando o tempo certo e não existe o tempo certo, a hora certa, pensando no perfeccionismo. Existe tu sentir o teu momento de entregar. É diferente. Sentir o momento de entregar é diferente de estar com medo, preocupado ou procrastinando ou buscando a perfeição. É diferente uma coisa da outra. Né? Ô Laís, então a gente encerrando já, quem tá em casa se esperou e assistiu e escutou a gente até aqui, com certeza, né, você vai lá, curte, comenta, compartilha, envia esse vídeo para as pessoas que você ama, para que façamos juntos um mundo melhor. Laís, para quem que é a tua entrega, né, para quem que é o branding magnético, é esse o nome? Branding energético. Cara, para quem que é essa tua entrega magnética, né? São pessoas que o quê? Conta pra nós. Normalmente, o que eu percebo quando pessoas chegam para falar comigo, são pessoas que realmente estão sentindo um certo desânimo na vida. Sim, não estão atraindo os clientes, não tá andando, tá travado. Mulheres, tá? Mulheres, porque eu falo diretamente com o público feminino. Mas elas sentem a vida travada. É como se faltasse essa energia para dar os próximos passos. Sentem uma certa tristeza, normalmente depressão. Tá? Eu também trabalho bastante com a parte da depressão. A gente vai resolver isso para nós atrairmos. Atrair. Isso, atrair. Para atrair quem? Qualidade de vida. Podemos atrair. Aí vai depender dos teus pensamentos, daquilo que você quer. São as decisões. Mas pode ser para atrair mais clientes? Clientes, relacionamento. Uma qualidade de vida, Fechou. Prosperidade. Top. Tudo magnetiza. Agora, quando eu recebo muitos relatos, assim, de que as pessoas vêm me falar no dia a dia, muda relacionamento com os filhos, muda a relação com o marido, né? Porque você está centrada, né? Você está centrada. Então, você realmente desbloqueia, a gente faz um desbloqueio energético daquilo que está barrando você. Então, essa barreira, por isso que eu falo, a barreira é energética. Fez essa, a gente chama de uma limpeza energética, de um centramento, a gente faz os exercícios de magnetismo, fazemos as meditações, toda essa limpeza daquilo que está bloqueando e as coisas começam a acontecer. Mas eu poderia fazer só o atendimento do campo energético, onde eu acesso e faço elevo a frequência da pessoa. Mas eu comecei a perceber que elas precisavam manter isso no dia a dia. Então eu criei o MMS, que é a Mulher Magnética de Sucesso, onde eu ensino ela a conhecer a própria energia. Então ela tem conhecimento de como ela é energeticamente, o que ela precisa mudar a nível de emoções, de pensamentos, para sustentar essa alta frequência no dia a dia. Então é isso que eu faço. E ali vai acontecendo de tudo. Mas pode atrair o que quiser, depende do que ela quer. Sim. Mas ela se torna realmente uma mulher desbloqueada para receber. Muito bom, adorei. Pena que é só pra mulher, né? Mas aí a gente recebe os benefícios indiretamente, né? Muito bom. Laís, pra gente ir encerrando, eu quero te agradecer muito, né? Tanto quem tá aqui com a gente até o final, assistindo, ouvindo. E em especial você que me conectei por causa do Pablo Marçal, né? Lá no SPR, naquela primeira turma que ele lançou, né? Éramos alunos juntos. Sim. E então depois eu modelei para fazer um dos meus lançamentos, né? Da turma PMR, Propósito, Movimento e Resultado. Que é muito bom. Que é muito legal, adoro aquela
aquela mentoria e todo o apoio que você tem no teu servir na minha vida, né, na minha empresa Propósito, né, nos eventos, nos projetos que você está sempre junto, servindo. Então, hoje também, né, faço questão de te trazer para que o mundo te ouça, também como forma de honrar, né, a nossa parceria, a nossa relação. Então, Sim. muito obrigado, desejo muito sucesso, ainda mais sucesso, né, que magnetize coisas boas, energias positivas para ajudar, né, tanto tu na tua jornada, quanto as pessoas ao teu redor, assim, a gente eleva essa vibração, essa energia, essa frequência de todo mundo. Então, obrigado, e se quiser dar o teu recado final, tá contigo também. Eu que te agradeço, Edu, pela confiança, pela oportunidade, pela conexão, né? Que logo que eu saí, voltei lá de São Paulo, você já veio e conectou, já falou, vamos lá, palestra no propósito e vamos fazer o movimento. E eu topei, eu me conectei muito com a tua frequência. Então, parabéns, te parabenizar por todo o teu movimento e conexão que você faz com as pessoas, né? Pelo teu servir. Então, se eu tô aqui é porque eu realmente acredito na tua frequência, no teu propósito. E que bom poder contribuir um pouquinho também para isso acontecer. E conta comigo sempre. Eu gostei muito de estar aqui, dessa experiência nova. E tamo junto. Que bom. Até o próximo evento que em breve Até o próximo. tá saindo. Esse foi o nosso 7º episódio do podcast Propósito com @Laís Seco. Valeu! Obrigada. Obrigado! Mais.